lá em João no capítulo 8, eu vou ler com vocês do primeiro versículo até o 11º, 11 versículos aí. Que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, testando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu, tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos aprender mais de ti, nós queremos conhecer o teu coração. Que não seja apenas um conhecimento para o nosso intelecto, mas que o Senhor possa revelar a tua palavra aos nossos corações. Que essa palavra gere mudanças nas nossas vidas, que essa palavra transforme as nossas vidas. É isso que nós desejamos nesta noite. Nós abrimos os nossos corações para te ouvirmos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um texto e uma passagem muito conhecida, na verdade, sempre que nós vamos falar deste texto, nós temos um olhar de compaixão para com a mulher. É difícil nós olharmos o texto e não ficarmos com dó da mulher e pensarmos: puxa, como as pessoas são malvadas. Tudo bem que ela errou, mas é o que Jesus falou: quem nunca errou? Não é verdade? Nós olhamos e pensamos: puxa, aquela mulher ela errou, mas agora ela sendo exposta na frente de todas as pessoas, agora eles queriam apedrejar aquela mulher, eles queriam matar aquela mulher, eles levam aquela mulher até Jesus, e a Bíblia vai nos contar que na verdade levaram até Jesus apenas porque eles queriam pegar a Jesus. E aquela mulher naquela situação difícil, e realmente é impossível nós olharmos e não ficarmos até com um pouco de pena e com dó daquela mulher. Mas a verdade é que todos nós, eu, você, aquela mulher, Jesus, os discípulos, os homens que estavam ali naquela história, todos nós temos escolhas a fazer nas nossas vidas, todos os dias. Eu tenho escolha, eu acordo todos os dias, eu escolho as decisões que eu vou tomar, eu escolho o que eu vou falar, eu escolho a forma que eu vou agir, eu escolho obedecer a palavra de Deus ou não, eu escolho aceitar propostas que não estão de acordo com a palavra de Deus ou não, eu escolho cair em tentação ou não, eu escolho ceder à tentação ou não. Todos os dias nós precisamos tomar decisões, fazermos escolhas. Eu e você, todos os dias temos escolhas a fazermos. E é engraçado que nós vemos um encontro de duas pessoas, da mulher ali com Jesus, que tiveram escolhas totalmente diferentes. Jesus
a noite anterior nós lemos isso, que ele tinha escolhido, talvez depois de um dia cansado, porque Jesus viajava de um lugar para o outro, ministrava, falava com as pessoas, pregava, operava milagres, talvez cansado no final do dia, mas Jesus decide, ele toma uma decisão, ele faz uma escolha de ir ao monte para orar. Jesus passou a noite orando, ele fez uma escolha de alimentar o seu espírito. Ele sabia que para o chamado na vida dele, ele sabia que para ele cumprir aquilo que Deus havia chamado ele para fazer, ele precisava de tempo de oração, ele precisava de consagração, ele precisava de unção, ele precisava de sensibilidade. Mas Jesus era Deus, mas a Bíblia vai nos dizer que ele também era 100% homem. Ele era homem e ele era Deus. Ele precisava de oração, ele precisava se consagrar. Ele faz esta escolha. Ele passa a noite orando, passa a noite falando com Deus. Na mesma noite, uma mulher, não sabemos o nome, ela faz uma escolha também. A escolha dela foi bem diferente da escolha de Jesus. Jesus passou a noite orando, a mulher passou a noite. Passou a noite. Melhor parar aqui. Sei lá, fazendo o quê? Passou a noite fazendo o que não deveria fazer. Escolhas diferentes. A verdade é, todos os dias nós temos escolhas. Nós podemos escolher aquilo que Jesus escolheu. Nós podemos tomar uma decisão, como Jesus tomou. Eu estava cansado. Veja que Jesus, ele não toma a sua decisão, nunca ele tomava a sua decisão, fazia a sua escolha de acordo com os seus sentimentos. Porque se você ler, queridos, nos evangelhos, você vai perceber que muitas vezes Jesus estava cansado, os discípulos estavam cansados, mas mesmo assim, no final do dia, o que acontecia? Jesus mandava os discípulos: podem ir, pega o barquinho, vão descansar, eu daqui a pouco vou. Jesus passava a noite orando, Jesus passava a noite buscando a Deus. As suas escolhas, as suas decisões não estavam baseadas em seus sentimentos, não estavam baseadas se ele estava cansado ou não, se ele estava triste ou não. Não, ele escolhia aquilo que ele sabia que era o certo, que ele precisava fazer, e por isso ele viveu uma vida sobrenatural aqui nesta terra. Aquela mulher não. E talvez, queridos, deixa eu dizer uma coisa, talvez se eu ou você tivéssemos uma oportunidade de sentarmos com aquela mulher e conversarmos com ela, talvez ela até nos convenceria. Talvez ela nos contaria uma história e diria: olha, não, sabe o que é? Há muito tempo o meu marido me maltrata. Olha, há muito tempo ele não me ama. Na verdade, ele tem outras mulheres. Olha, há muito tempo, eu não sei. Aquela mulher talvez poderia nos contar algumas histórias que a gente poderia até pensar: puxa, não é que a mulher não está tão errada assim, mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez aquela mulher deixou ser levada e tomou decisões por aquilo que ela estava sentindo. Talvez nunca teve carinho dentro de casa, talvez nunca teve afeto dentro de casa, e aí de repente um homem conquista ela, de repente um homem todos os dias passa na frente da sua casa e diz: nossa, como você é linda, nossa, quando eu passo eu sinto o teu perfume. Aos poucos aquele homem foi conquistando aquela mulher de tal forma que, por causa de um sentimento que foi gerado, ela toma uma decisão. A decisão dela estava baseada em sentimentos e não naquilo que está certo ou errado. Queridos, é um cuidado que nós temos que tomar nas nossas vidas. O perigo de tomarmos decisões por aquilo que nós sentimos. Sentimos, inevitável, somos de carne e osso, todos os dias sentimos. Todos os dias temos vontade de alguma coisa, todos os dias temos desejo de alguma coisa, desejamos, ambicionamos algumas coisas algumas vezes, mas existe um perigo muito grande, e a palavra de Deus nos alerta. Olha o que diz lá em Jeremias 17, 9 e 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O
perigo dos nossos corações, o perigo de tomarmos as decisões, fazermos escolhas de acordo com o nosso sentimento, com aquilo que nós estamos desejando. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, por mais difícil que seja, escolha, tome suas decisões baseadas na palavra de Deus. Está certo, eu faço. Não está certo, eu não faço, mesmo que eu esteja com vontade. Ah, Gui, mas é muito, eu gosto, não me interessa, querido. Se a palavra de Deus diz que você não deve fazer, não faça, porque se você fizer, se você desobedecer a palavra de Deus, a palavra de Deus já nos diz: o salário do pecado é a morte, é a destruição. Não tem jeito. Se as suas escolhas forem erradas, baseadas em sentimentos, você vai chegar em um lugar de morte, você vai chegar em um lugar de destruição, você vai chegar em um lugar de tristeza, você vai chegar em um lugar de choro, como chegou aquela mulher. E na verdade, aqueles homens que pegaram aquela mulher, eles não estavam errados, eles estavam certos, porque a lei realmente dizia que uma mulher ou um homem pego em adultério deveria ser morto, apedrejado. Não apenas a mulher, mas um homem. Isso está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10 vai falar sobre isso. Deveria ser apedrejado o homem e a mulher pego em adultério. Aqueles homens, eles não estavam errados, eles estavam cumprindo a lei, eles eram religiosos, eles eram fariseus, eles conheciam as leis, eles sabiam das leis de Moisés, eles seguiam. Então eles pegam aquela mulher e na verdade agora aquela mulher, ela é levada, eles vão apedrejar aquela mulher, eles vão matar aquela mulher, mas na verdade aquela mulher só está colhendo aquilo que ela plantou. Ela sabia, no momento que ela estava fazendo, que ela estava plantando algo. Ela sabia que aquilo que ela estava fazendo, ela não deveria fazer, mas mesmo assim ela estava fazendo. Agora a minha pergunta para você é: por que é que aquela mulher, sabendo que ela não poderia fazer, por que é que aquela mulher, sabendo que ela iria morrer se pegassem ela, por que ela fez? Porque ela viu uma possibilidade de fazer e ninguém descobrir. E muitas vezes, queridos, é isso que nós pensamos. Muitas vezes no erro, o pensamento que o diabo lança nas nossas cabeças é esse: olha, faz que ninguém vai ver, é só uma vez, ninguém vai ficar sabendo. Se aquela mulher soubesse que ela seria pega, se aquela mulher tivesse certeza que iriam pegar ela e matar ela e apedrejar ela, sem dúvida que ela não teria feito o que ela fez. Alguns minutos de prazer pela vida, será que compensa? Será que vale a pena? Será que realmente ela faria aquilo que ela fez? Não, ela fez porque ela pensou na possibilidade de fazer e não ser pega, querido. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, sobre os bons, sobre os maus. Eu e você, foi o que o meu pai pregou no domingo aqui, nós não conseguimos nos esconder de Deus. Deus nos vê em todos os lugares. Talvez você pense: não, eu vou fazer, ninguém vai ver. Não, eu vou fazer, ninguém vai perceber. Porque a Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. E algumas vezes nós pensamos que nós podemos escapar das consequências, mas tenha certeza, é um princípio na palavra de Deus: aquilo que você planta, certamente você vai colher. Você vai colher. Nós tentamos esconder algumas vezes, nós tentamos camuflar, a gente algumas vezes até tenta se enganar. Não, acho que não é tão errado assim. Eu acho que, na verdade, muitas vezes a gente quer obedecer a Bíblia e a palavra de Deus aonde nos convém. O que não convém, a gente nem entra muito no assunto, a gente não conversa sobre, a gente não quer ser confrontado, porque, vai que Deus fala comigo aí, então é melhor deixar quieto, deixa para lá. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a verdade é a verdade, não tem como, você não pode ter a tua verdade. Existe uma verdade que é a palavra de Deus, e qualquer coisa que seja fora da palavra de Deus não é a verdade, e você vai sofrer problemas na sua vida se você sair da palavra de Deus. Aquela mulher, ela iria ser morta. Ela iria ser morta. Eu coloquei aqui, qual que é o segredo
Nós precisamos alinhar as nossas escolhas. O grande segredo para as nossas vidas é alinharmos as nossas escolhas com a palavra de Deus. As nossas vidas com a palavra de Deus. Tudo que eu vou fazer, Deus se agrada disso? Deus faria isso? Está de acordo com a palavra, querido? Se estiver fora da palavra, não faça. Não faça. Pode algumas vezes ser difícil, e muitas vezes é difícil nós obedecermos a palavra de Deus, porque muitas vezes oportunidades nos surgem, muitas vezes algumas coisas aparecem tentando nos tirar do foco, do centro da vontade de Deus. É tão fácil, na verdade, desobedecermos a Deus, porque todos os dias temos propostas, porque todos os dias o diabo está à nossa procura, porque todos os dias o diabo está lançando setas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a força que você precisa, Deus já colocou em você, basta você tomar a sua decisão. É questão de decisão, queridos. Eu não vou desobedecer a palavra. Quando você busca a Deus, quando você ora, você toma uma decisão na sua vida, você consegue obedecer a palavra de Deus, abençoa a sua vida. Agora aquela mulher, ela desobedece a lei, é pega em adultério. Pegam aquela mulher, vão apedrejar aquela mulher. E aí, algum tapado no meio do caminho teve a ideia: vamos levar a mulher até Jesus. Perdeu a chance de matar a mulher. Queria matar, devia ter matado antes, porque levou até Jesus, o rumo da história mudou. Algum lá no meio falou assim: tive uma ideia, vamos pegar a mulher e vamos levar até Jesus. Na verdade, a Bíblia nos diz isso. Na verdade, eles não queriam levar até Jesus para ter um aval, ou porque eles já tinham, era lei, eles poderiam fazer o que eles iriam fazer: matar, apedrejar aquela mulher. Eles não precisavam do ok de Jesus para fazer isso. Mas a Bíblia vai nos contar, dizer que eles levaram aquela mulher até Jesus, na verdade, para testar Jesus, porque eles já estavam tentando pegar Jesus em alguma coisa. Eles já estavam indo atrás de Jesus, porque eles já estavam incomodados, os religiosos, fariseus, com os milagres de Jesus, com o que Jesus estava fazendo, com as palavras de Jesus. Eles já estavam loucos. Então eles falaram: puxa, encontramos agora aqui uma oportunidade de pegarmos Jesus. Agora é a hora. Por quê? Porque é a lei. A gente vai levar lá a mulher para Jesus, vai falar: olha, Jesus, nós vamos apedrejar essa mulher porque ela foi pega em adultério. Mas Jesus pregava amor, Jesus estava pregando amor. Aí se Jesus falasse: não, isso, mata a mulher, apedreja a mulher, fala: mas você não prega amor? E aí se Jesus falasse: não mata a mulher, e aí eles iam falar para Jesus: mas você veio, você não cumpre as leis. Eles queriam de alguma forma tentar pegar Jesus. Eles levam aquela mulher até Jesus. Levaram a mulher para a pessoa errada. Levaram o pecado para aquele que pode perdoar o pecado. Levaram o doente para o médico dos médicos. Levaram o problema para aquele que pode resolver o problema. Levaram aquela tristeza, aquele momento difícil para o único que pode mudar a história da vida de uma pessoa. Eles por algum momento não perceberam o que eles estavam fazendo. Vamos pegar Jesus, mas agora aquela mulher está na frente de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, tem uma lição para minha e para a sua vida, independente daquilo que nós estamos vivendo, independente do choro, independente do momento difícil, independente do pecado, independente do erro. Se nós apresentarmos as nossas vidas a Jesus, Ele é capaz, Ele pode nos perdoar, Ele pode nos dar uma segunda chance, Ele pode transformar as nossas vidas, Ele pode mudar o rumo das nossas vidas. Queriam nos matar, não tinha mais saída, agora nos resta morte. Para aquela mulher restava morte, agora não tinha mais jeito, iria ser apedrejada. Mas então decidem levar aquela mulher até Jesus, e o rumo daquela mulher é mudado. A resolução dos seus problemas está em Jesus. O perdão que você precisa vem dele. A transformação que você precisa é com ele. É claro que as pessoas vão fazer o contrário do que Jesus faz conosco. As pessoas, se elas tiverem uma oportunidade de tacar pedras, elas vão.
As pessoas, se elas tiverem a oportunidade de nos expor por um erro, porque muitas vezes, querido, sabe o que acontece? Quando a pessoa ela mostra um erro da outra, na verdade ela está se escondendo, na verdade ela está evidenciando algo, porque ela sabe também que ela não é perfeita, ela sabe também que se não fosse a misericórdia, a graça de Deus sobre a vida dela, mas é tão fácil, na verdade, falar da vida do outro, é tão fácil apedrejar o outro, é tão fácil levar o outro, mas deixa eu te dizer uma coisa, é maravilhosa a palavra que Jesus dá. Olha, quem nunca pecou, quem não tem pecado algum? A Bíblia vai contar que aquela mulher chega ali com os discípulos, com aqueles homens na presença de Jesus, e quando eles apresentam a mulher a Jesus, Jesus não fala nada, a princípio ele não fala nada, ele começa a escrever na areia. Eu fico pensando, o que Jesus estava escrevendo na areia? Já pensou? Se Jesus olhou, viu João ali, viu Mateus ali, viu Jorge ali, e aí, enquanto eles estão falando da mulher, Jesus está escrevendo na areia: Jorge, mentiroso, Mateus, roubou ontem. Talvez Jesus ali sentado, não está dizendo na Bíblia, mas já pensou Jesus ali sentado escrevendo na areia o pecado de cada um que estava ali, mas estava todo mundo limpo, estava todo mundo julgando. Agora é a vez da mulher, nós vamos apedrejar essa mulher. Jesus fica quieto escrevendo na areia, os homens continuam insistindo com Jesus, e aí Jesus então levanta os seus olhos e diz para aqueles homens: aquele de vocês que não tiver nenhum pecado, não pecaram, atire a primeira pedra. Agora, sabe o que me chama a atenção, queridos? A Bíblia conta que não fica ninguém. A Bíblia conta que todos foram embora, inclusive os discípulos. Os discípulos andavam com Jesus o dia inteiro. O que aqueles caras estavam aprontando que eles foram embora também? Porque a Bíblia vai nos dizer que ficou apenas Jesus e a mulher, mais ninguém. Todos foram embora, não sobrou ninguém. Jesus, ele é tão maravilhoso que naquele momento ele não tira a culpa da mulher. Ele não diz, ele não passa a mão na cabeça, porque deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não passa a mão na cabeça de pecado, não. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus odeia o erro, mas Ele ama aquela pessoa que erra. Deus odeia o adultério, mas Ele ama aquela pessoa que adulterou. Ele me ama, Ele te ama, Ele se importa comigo e com você. Ele odeia o pecado, porque Ele sabe que o caminho do pecado é um caminho de destruição. Ele odeia o pecado, porque Ele sabe que o pecado vai te ferir. Ele sabe que o pecado vai trazer tristeza para a sua vida. Ele sabe que o pecado vai trazer problemas para a sua casa, para o seu casamento, para os seus relacionamentos. Ele sabe que o pecado vai te trazer tristeza, e por isso Ele odeia o pecado. Além de o pecado não apenas causar problemas nessa vida, mas o pecado pode também nos levar para o inferno. E Deus sonhou comigo e com você. Deus reservou um lugar no céu especial para mim e para você. Então Deus odeia o pecado porque Ele te ama, Ele quer estar com você, Ele quer te receber um dia lá no céu, e por isso Ele odeia o pecado. Mas Jesus agora, Ele não passa a mão na cabeça da mulher, Ele não diz: olha, tudo bem o que ela fez, olha, esse pecado não tem problema. Não, na verdade Ele não faz nada disso. Ele apenas tem uma perspectiva diferente. Ele apenas mostra para aquelas pessoas: olha, da mesma forma que esta mulher precisa de graça, da mesma forma que essa mulher precisa de uma nova chance, da mesma forma que ela precisa de uma misericórdia, todos vocês precisam também. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós não somos misericordiosos, mas precisamos de misericórdia. Ah, se Deus não nos perdoasse, ah, se Deus não nos aceitasse de novo, ah, se Deus cobrasse tudo aquilo que eu e você já fizemos. Mas muitas vezes, quando é para julgarmos as outras pessoas, nós somos tão rápidos, nós estamos tão prontos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: todos nós já pecamos, todos nós já erramos, todos nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus sobre as nossas vidas, que nos limpa, que nos restaura,
palavra que nos dá uma nova chance. Por isso, querido, olhe para você, por isso olhe para a sua vida. Talvez você não consiga nem cuidar de você e você está querendo cuidar de alguém. Talvez você não consiga nem parar de pecar e você quer apontar para o pecado de alguém. E é isso que aquelas pessoas estavam fazendo, e é isso que Jesus tentou mostrar para aquelas pessoas. Ei, cuida do seu pecado, cuida da sua vida. Você já tem problema demais, você já tem tentação demais para você ficar se preocupando com a tentação do outro, para ficar se preocupando com o pecado do outro. É porque é muito mais fácil a gente falar do pecado do outro e não do nosso. Mas você tem pecado, você já pecou, você já precisou de misericórdia, você já precisou de Deus. Você já em algum momento disse: Deus, eu não sou digno. Deus, olha o que eu fiz. Deus, olha o pecado que eu cometi. Deus, olha as escolhas que eu fiz. Queridos, sinceramente, se em algum momento Deus revelasse tudo aquilo que nós já fizemos, se Deus revelasse o que eu já fiz, não ficava um aqui para me ouvir. Estava todo mundo embora. Eu não vou ouvir esse cara não. Já mentiu, já pecou, já fez coisa feia. Já fiz, você nunca fez? Mas Deus mudou a minha vida. Eu sou um novo Guilherme. Aquele Guilherme, pecador, aquele Guilherme que fazia tantas escolhas erradas, ele morreu. Deus me deu uma nova chance. Eu fico tão triste, abrindo meu coração para vocês, eu fico tão triste quando a igreja não faz o papel da igreja, porque esse não é o nosso papel. Nós não somos juiz na vida de ninguém, nem devemos ser. Ele é, nós não somos. Você pode perdoar o pecado de alguém? Você pode resolver o problema do pecado de alguém? Se você fala assim, não, eu posso, então ok, então você pode falar, vai lá e resolve. Eu não posso perdoar o pecado de ninguém. Quem perdoa é Ele. Ele pagou o preço do pecado. Ele se fez pecado por mim, por você. Ele pode tratar do pecado na vida da pessoa, você não. Eu não estou dizendo que você não pode aconselhar, que você não pode conversar, é nada disso. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Mas apontar o dedo, o que nós fazemos é justamente o que aqueles homens fizeram muitas vezes. Numa situação, desculpe a palavra, mas desgraçada daquela mulher, no momento onde ela mais precisava, foi o momento que ela mais teve alguém do lado dela. Na verdade, teve muitos, mas para matar ela e para apedrejá-la. E muitas vezes, queridos, é muito triste. Dentro da igreja nós vemos isso, é muito triste. Muitas vezes, quando as pessoas estão bem espiritualmente falando, quando elas estão voando, quando elas estão com Deus, quando na vida dela está tudo dando certo, ela está cercada de amigos. Está cheio de gente do lado. Pô, que benção, o cara é uma benção, ela é uma benção. Olha, Deus está abençoando, Deus está... Olha, que maravilhoso. Cheio de gente andando junto. Agora o cara fez uma caca, ela fez uma caca, aprontou, está no pior momento da vida, está lá no buraco, está no vale, está triste, está acabado. Geralmente as pessoas colocam de lado. Eu já cuidei de 2, 3 que as pessoas não quiseram. Que as pessoas até tiraram de posições por algumas falhas, alguns erros, afastaram de tudo. Eu não estou dizendo que tem coisas, tem cargos que talvez a pessoa realmente precise dar um passo para trás em algum momento, se ela errou. Mas o nosso amor por essas pessoas, o nosso cuidado com essas pessoas, queridos, se nós temos o amor de Cristo, olha como Ele nos ama, olha como Ele nos aceita, Ele cuida de nós. E muitas vezes nós, igreja, não fazemos o papel que precisávamos fazer. Nós, na verdade, muitas vezes nos esquecemos de onde nós viemos. Porque talvez você chegou um dia aqui, você sentou nessa cadeira da igreja arrebentado, todo lascado. Sua vida estava um fiasco. Você estava enfiado no pecado, você era cheio de vícios.
Deus, sabe, você chegou aqui, você chorou, você se entregou, você veio aqui, se melou todo, se ramelou, chorou, não tinha nem vergonha, se entregou, se derramou. Deus começou a fazer uma obra na sua vida. Deus curou seu coração. Você começou a crescer, você começou a aprender as coisas de Deus. Deus começou a falar com você, Deus te deu uma nova vida. Aí Deus colocou uma unção sobre a sua vida. Deus colocou uma pessoa do seu lado, você namorou, você se casou. Deus te deu uma família, Deus abençoou a sua vida. E muitas vezes alguém que está numa situação como a que você já esteve antes, você olha e você diz: olha Deus, o Senhor tem que vir com a justiça, o Senhor tem que fazer alguma coisa com a mesma misericórdia talvez que Deus teve conosco. Muitas vezes é tão difícil de nós termos com as outras pessoas. E é justamente isso que Jesus estava falando com aqueles homens. Não escapa um, não fica um de fora. Seja pastor, seja líder, seja muito crente, seja pouco crente, muita unção, pouca unção. Ele cura, o outro não cura. Não interessa quem é você, o que interessa é que você já pecou, você já precisou da graça e da misericórdia de Deus. Deus fez uma obra na sua vida, e talvez hoje Ele está fazendo a obra na vida de outras pessoas. O meu e o seu olhar tem que ser um olhar de compaixão, um olhar de abraço, um olhar de acolhimento. Vem cá, eu quero fazer parte desse processo, eu quero te ajudar, eu quero te amar, eu quero te servir. O que eu posso fazer para te servir? O que eu posso fazer para te tirar desse buraco? O que eu posso fazer para te ajudar nesse momento tão difícil da sua vida? Gui, mas sabe o que é? Eu tenho esses pecados. Gui, sabe, já tive pessoas que veio confessar pecados, achando que eu ia, querido, amém, está no pecado, vamos orar junto. Deus perdoa o seu pecado, Deus pode te dar uma nova vida. O que você precisa? O que eu posso fazer por você? Me liga, toma o telefone. Minha esposa fica até brava com isso que eu falo, porque meu telefone não para, porque meu telefone todo mundo tem. Tem uns irmãos aqui que são testemunhas, é verdade. É a nossa função. Eu não quero ser como aqueles homens que estavam prontos para apedrejar aquela mulher. Eu não queria fazer parte desse grupo de pessoas, mas a verdade é que tantas vezes, queridos, a igreja tem feito esse papel. A igreja tem feito esse papel na rede social, no Facebook, a falta de amor, o ódio, apontado o dedo na vida das outras pessoas, enquanto Jesus tem um olhar de misericórdia. Enquanto do outro lado existe uma pessoa ferida, enquanto que do outro lado existe uma pessoa que precisa ser amada, enquanto do outro lado existe uma pessoa que muitas vezes precisava apenas de um abraço, um olhar, olhos nos olhos, dizer: ei, deixa eu te dizer uma coisa, cara, Deus te ama mesmo no seu pecado, Deus te ama mesmo com esse bando de caca que você aprontou. Deus te ama, Ele tem algo com você, Ele quer te arrancar do lugar que você está. Por favor, que a gente seja essa igreja. Por favor, que a gente consiga amar mais um ao outro, que a gente tenha misericórdia como Deus tem misericórdia. Nos ensina, Deus, enche os nossos corações de amor e compaixão. É o meu pedido todos os dias, que eu consiga, eu oro assim, queridos, todos os dias, até quando vou ler a minha Bíblia: Deus, me dá os teus olhos, me ajuda a enxergar como o Senhor enxerga. Eu não quero olhar com o meu olho natural, mas me ensina a ter um olhar como o Senhor olha para as pessoas, como o Senhor olha para a Tua palavra. Talvez se nós fizéssemos isso, nós viveríamos em um mundo tão melhor. Menos guerras, um evangelho pregado de forma diferente, onde as pessoas se sentiriam atraídas. Eu quero estar lá, eu quero ir, eu quero estar no meio desse povo. Esse povo que acolhe, esse povo que recebe, esse povo que ama, esse povo que cuida. Eu quero estar, eu gostaria de estar no meio dessas pessoas. E muitas vezes a última coisa que nós somos é esse tipo de gente. Infelizmente, Deus nos chama para sermos estas pessoas. Amém? Aí por último, Jesus, lá no versículo 10 e 11 diz assim, João 8: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher,
onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu, tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus, ele faz uma declaração, ele diz: olha, eu não te condeno. Basicamente ele estava dizendo o seguinte: eu te dou uma segunda chance. Existe uma segunda chance para a sua vida. Aqueles homens que estavam aqui com as pedras para atirarem você, eles estavam dizendo que não existia chance, eles estavam te dizendo que você deveria morrer, mas eu estou te dizendo: olha, eu tenho uma segunda chance para a sua vida, você não precisa morrer. Que palavra maravilhosa para as nossas vidas nessa noite. Obrigado, Jesus, porque todos nós temos uma segunda chance. Querido, essa palavra é para você, independente do jeito que você chegou, independente do que você fez, independente do seu passado, independente do seu pecado, independente do buraco que você está, existe uma segunda chance para a sua vida. Jesus está nos dizendo nessa noite: olha, eu não te condeno. Sabe por quê? Porque na verdade o salário do pecado é a morte. Nós deveríamos morrer para pagar os nossos pecados, mas Jesus morreu na cruz e pagou pelo meu e pelo seu pecado. Por isso ele diz: olha, eu não te condeno, porque o preço que deveria ser pago, eu estou pagando. Por isso você pode viver, por isso você pode ter uma segunda chance. Eu não sei você, mas é motivos de celebrarmos a Deus por isso. Ele se entregou por nós, Ele nos deu uma chance, Ele morreu por mim e por você, e por isso hoje nós temos vida, e por isso hoje temos esperança de um bom futuro, e por isso sabemos que Ele tem um futuro maravilhoso, e que nós não precisamos viver baseado nos pecados do passado, mas existe algo novo de Deus para as nossas vidas, uma segunda chance. Aí Jesus dá uma instrução: vá, pode ir, vai embora, mas não peques mais. Jesus fala: olha, você está perdoada, você tem uma segunda chance, mas por favor, faça escolhas melhores, decida viver de forma diferente. Muitas vezes, queridos, nós damos o primeiro passo, muitas vezes nós vamos até Jesus, Jesus nos diz: olha, eu te perdoo, eu não te condeno, estou aqui, uma segunda chance. E muitas vezes esse segundo conselho nós não conseguimos obedecer. Vá e não peques mais, vá e mude de vida, vá, escolha diferente, vá e obedeça a palavra de Deus, vá e não volte a fazer aquilo que você fazia. Deixa eu te dizer uma coisa, uma instrução, porque Deus quer nos ver felizes, porque Ele nos ama. Olha, mude de vida. Deus te dá uma chance, mas mude de vida. Tem muitas pessoas que ficam sentadas no banco da igreja 10, 15, 20, 30 anos e não mudam de vida. Elas não mudam de atitudes, elas não mudam o jeito que falam, não mudam nada. Deixa eu te dizer uma coisa, mude de vida. Deixa as decisões erradas, deixa as coisas erradas para trás, deixa o pecado ir para trás. Deus te perdoou, Deus te aceitou, Ele te deu uma chance. Viva de acordo com isso, viva baseado na palavra de Deus, e Ele vai te abençoar. É maravilhoso saber que Deus apaga o nosso passado para escrever um novo futuro nas nossas vidas. Ele apaga o nosso passado, os nossos pecados são apagados. Se não fossem apagados, a pessoa, se tivesse tudo escrito num livro e um dia Ele abrisse o livro e contasse para todo mundo: oh Senhor, alguém até falou: misericórdia, Jesus. Talvez seria até bom, porque talvez a gente tomaria mais cuidado. Rapaz, um dia vamos contar para todo mundo. Mas a pessoa que mais importa no mundo, sabe de todas as coisas, que é Deus. Ele me vê, Ele te vê em todos os lugares, em todos os momentos. Quando você está pecando, Ele está te vendo. Quando você está louvando, Ele está te vendo. Em todos os lugares, Ele enxerga as nossas vidas. Ele sabe o que nós estamos fazendo ou não. Então, queridos, aceite o perdão de Deus para a sua vida, mas viva de acordo. Deus te dá uma nova vida, faça novas escolhas. Escolha Deus, escolha Deus todos os dias da sua vida. Escolha Deus todos os dias da sua vida. Escolha a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Talvez alguns momentos difíceis você vai passar, mas vai passar 1, 5, 10 anos, e você vai ser grato, você vai agradecer por você ter escolhido Deus na sua vida. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus faz uma obra, Deus faz o sobrenatural, Ele faz a vontade dEle em nós. A gente vive tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, e é maravilhoso.
Estar no centro da vontade de Deus, queridos, é a melhor coisa do mundo. Existe uma alegria de Deus nas nossas vidas quando nós fazemos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Quando estamos no lugar que Ele nos colocou, você tem paz, você tem alegria. Quando está fora, queridos, é problema, é encrenca, é choro, é tristeza. Bate cabeça daqui para lá, de lá para cá. Deus não tem isso para você. Algumas lições, eu coloquei aqui 3 lições. Não importa seu pecado, seu passado. Vá até Jesus, Ele te dá uma nova chance. Segundo, cuide da sua vida. Pare de olhar o pecado do irmão, porque você não está dando conta nem dos seus. Cuide dos seus primeiro. Terceiro, tenha um encontro com Deus. E a partir deste encontro, mude de vida. Tome novos caminhos. Faça novas escolhas. Escolha de acordo com a palavra de Deus.